Agora a gente vai falar sobre classes, então a gente vai mostrar um pouquinho como funciona, como é declarado uma classe, como é construído, o que são os atributos estáticos e não estáticos e a notação property. Então, a classe a gente instancia dessa forma aqui, class pessoa. Esse from date time date é porque a gente vai usar essa daí na frente, então a gente acabou fazendo um import de algo aqui. Mas o mais importante aqui é que eu instancie uma classe pessoa. Isso daqui é um construtor. Todos os elementos, todos os métodos e construtores, você tem que passar o self. O self é o objeto corrente. Então, o objeto corrente é o elemento corrente que eu estou trabalhando. Então, é meio esquisito passar ele como atributo, mas é assim que funciona. O self é como se fosse o this do Java, quem já veio de Java. Mas é a mesma coisa, eu estou querendo assim, pegar o meu objeto corrente e falar qual que é o meu nome e qual que são meus telefones. Da mesma forma, como a gente não tem declaração de variáveis, a gente geralmente instancia os atributos de uma classe no construtor, falando os valores dele. Aqui tem dois atributos, né? E aqui eu estou adicionando esse elemento aqui. O str é como se fosse o toString. Na verdade, ele tem uma pequena diferença entre ser wrap, que wrap é a representação que você usa na hora de você imprimir algo sem usar o toString não, o str, e o outro é para quando você usa a função str. Vou mostrar aqui no exemplo prático, que você vai falar. Droga, aqui é meio ruim de selecionar. Aqui eu instanciei a classe pessoa, né? Aí eu vou instanciar o João. Se eu fizer isso daqui, vai escrever o João. Se eu não tivesse o wrap, aqui é o João, né? O nome do João, traço os telefones deles, que no caso não tem nenhum. Se eu não tivesse isso aqui, eu não ia ter a representação quando eu imprimo sem usar o str. Então, olha só. Se eu não usar o str, ele vai imprimir isso aqui. Só vai aparecer o string se eu der um str e pedir a representação do string dele. Então, o str é justamente para fazer essa representação. E aí, o que eu faço no reprieve? Geralmente, eu já mando fazer o toString dele. É uma coisa mais convencional que a gente faz. Que geralmente é isso que você quer também, né? Mandar retornar uma representação que seja igual, mas pode ser uma representação diferente também. Então, lembrando que todos os métodos vão ter que ter o objeto corrente, e na hora de chamá-los, você não precisa de colocar o objeto corrente. Por exemplo, eu quero chamar o método adiciona telefone. Então, eu venho aqui, ó, João.adiciona telefone. Aí eu posso, sei lá, eu posso ver por convenção que o telefone seja numérico. Então, vamos lá, 2255, né? E aí adicionei um telefone. Depois eu vou lá e imprimo o João aqui. Então aqui eu imprimi o João já com um novo telefone. Isso é interessante, né? Que aí você não precisa ficar escrevendo esse self que está aqui. Então sempre vai ter esse método. Um erro também comum é você não pôr esse daqui. Aí não vai dar erro aqui. Mas se você tentar... Lógico que aqui vai dar outros erros, né? Porque eu tenho um self aqui, né? Mas se eu nem usasse o self, sei lá, eu fizesse só um print tel, ele na verdade imprimiria como se fosse, não daria erro, mas imprimiria na verdade, que daria erro sim, porque eu estou passando como parâmetro um parâmetro a mais. Aí aqui ele está falando que foram dados 2 parâmetros, por quê? Que ele sempre quando você não põe, quando você põe um parâmetro, na verdade você está passando 2 parâmetros na realidade, porque um é implícito, que é o objeto corrente, que sempre vai ser passado. Então não estranhe quando o erro aqui falar que precisa de o adiciona telefone espera um parâmetro posicional, mais 2 foram dados. Por que foram 2? É esse aqui mais o self, que é sempre dado. Então, esse erro também é muito comum, é importante vocês verem isso, porque
É um erro bem comum no início, quando a gente está aprendendo a fazer essas coisas. E também mostra exatamente o que eu coloquei. Uma coisa interessante no Python é que você não tem atributos privados. Então, e o prefixo dois underlines, um underline, é só para informar educadamente que você quer que esse atributo não seja modificado fora da classe. Mas é você falando como desenvolvedor, gente, eu não quero que vocês usem, mas se você usa, o problema é teu. Então é tipo isso. Você pede para o desenvolvedor educadamente não usar, mas se ele quiser usar, o problema é dele. E o prefixo dois underlines é só para indicar que o método atributo não vai ser sobreposto pelas subclasses. Então, o método não vai ser sobreposto em outras subclasses dela. E da mesma forma, o atributo com dois underlines se consegue acessar. E se a gente colocar dois underlines atrás, dois underlines na frente, isso daí significa que são atributos, métodos ou variáveis especiais do Python. Então, nomes especiais na linguagem, que aí eles colocam dois underlines antes, dois underlines